Então, aí, para todos que vão acompanhar depois, sejam bem-vindos, professor Roberto aqui, e hoje a gente vai fazer uma correção, né, uma resolução, melhor dizendo, da avaliação 2 da disciplina de contabilidade geral, falando um pouco mais sobre esse tema que é o ICMS. Em regra geral, o ICMS ele tem uma visão de que a gente já aprendeu, é um imposto e por ser um imposto ele influencia no caixa da empresa, ele influencia no patrimônio, nas contas a pagar. Então, todo esse processo que nós estamos fazendo é para entender que para uma empresa comercializar produto, ela precisa respeitar as regras da legislação brasileira. E isso inclui a parte de apuração de tributos. É claro que é muito mais complexo do que o que a gente está vendo. Eu estou dando uma noção geral para quem está começando, para começar realmente a pegar esse fio da meada e poder aplicar isso no seu dia a dia. Vale lembrar que a gente não estudou regimes tributários, a gente não estudou um aprofundamento do ICMS, desse aproveitamento do crédito dele. Apenas o cálculo simples e prático para entender o que seria esse feijão com arroz, né? De onde ele vem, como ele funciona, para começar a usar isso então. Então vamos lá. Assim como nos exercícios anteriores, o molde aqui é o mesmo, a prova em si vale 10, ela se divide entre livro diário, livro razão, balanço patrimonial e DRE, e cada um deles vale a pontuação específica. Né? Eu deixo separado dessa maneira, mas a prova como um todo, ela vai valer 10 pontos também. Tá? Então, aqui a gente tem na questão número 1, né, junto ali com a letra A já, no mês de fevereiro, no comecinho do mês de fevereiro, uma sociedade empresária foi formada por duas pessoas. Eu chamo de dois empreendedores, né, sob o nome de Bom Negócio, Comércio de Camisetas Limitada. Isso eu também não comentei, mas a gente não estudou a natureza jurídica das empresas, até porque para nós seria um assunto que ficaria um pouco extenso demais. Vocês vão acompanhar isso ao longo do curso de administração quando estudarem direito empresarial, direito tributário, etc. Então, a empresa ela é criada por duas pessoas e a gente identifica ali na letra A. No dia 3 de fevereiro, houve a integralização do capital social, que é basicamente a construção da empresa, né, por meio de depósito bancário, uma conta já da empresa, né, uma conta única dos sócios, no valor de R$ 100.000 cada, o que nos dá a ideia de que o capital social será de R$ 200.000. Na letra B, a gente tem a compra de um veículo no valor de 6 mil à vista. E na letra C, a gente tem a compra do imóvel. Então, assim como nos exercícios anteriores, para a gente resolver a prova agora, a gente começa utilizando aí uma planilha. Quem for fazer no caderno, pode fazer no caderno. Quem quiser fazer a própria planilha, pode fazer. Mas vale lembrar que aqui no sistema, como a gente já executou outros exercícios, essas planilhas de Excel que eu deixo, que são as resoluções de exercícios anteriores, enfim, especialmente essa aqui que já inclui o ICMS, que a gente fez por último, vocês podem utilizar ela para poder fazer como base, né? Tá aqui, ó, exemplo 1, ICMS resolução, tá? Mas se quiserem fazer do zero também não faz diferença. Então vamos lá. Primeiro, o que a gente tem que resolver? Livro diário inteiro, depois livro razão inteiro, depois o balanço patrimonial, junto com a demonstração do resultado do exercício. Então nós temos lá a operação número 1, ou a letra A, que é a integralização do capital social. Mesma coisa de sempre, não mudou nada. A primeira coisa que a gente precisa descobrir é o valor. R$ 100.000 de cada sócio, formada por dois sócios, logo teremos R$ 200.000. E aí o débito e crédito continua a mesma coisa do livro diário. Nós vamos ter crédito capital social, 200 mil, e este valor indo para o banco, né, o débito como destino da operação, R$ 200.000 também. Na segunda operação, nós vamos ter então a compra do veículo, que é a letra B, 5 de fevereiro, compra do veículo, R$ 6.000 à vista. Essa e também a terceira, ou a letra C, no dia 10, compra do imóvel, são relativamente parecidas. O que muda é o valor. Então, a gente tem aqui na compra do veículo, crédito do banco, porque está saindo dinheiro do banco, é de onde veio esses R$ 6.000, e o débito no veículo, que é aquilo que ele se transformou, né? Na visão empresarial, na visão patrimonial da empresa, transformou-se em um veículo no valor de R$ 6.000. O mesmo para o imóvel, ou o edifício, como preferido. Eu só coloco edifício aqui para deixar claro, para que não haja uma confusão com, por exemplo, o terreno, que o terreno na contabilidade não tem depreciação. Mas, de novo, isso é assunto para outra história. O imóvel tem, né? Como a gente está chamando aqui, imagina um prédio, um edifício mesmo. Então, a gente acredita ao banco R$ 24.000, que é de onde eu estou tirando o dinheiro, porque a compra do imóvel foi à vista. E debito o imóvel no mesmo valor. E aí, o que mudou, né, como a gente viu nos exercícios, foi a partir do momento da compra e venda de mercadoria, que é o que acontece a partir de 12 de fevereiro. Então, eu tenho aqui
Houve a compra de mercadorias para revenda, isso é importante, vocês vão estudar isso mais lá na frente, né? Por que é importante a mercadoria ser para revenda? No valor de R$ 4.000 à vista. Então, eu já sei que o crédito vai ser do banco. E agora eu tenho o ICMS incluso. Então, como nos exercícios anteriores a gente viu, eu tenho duas tabelas junto da própria prova ou do exercício. Uma é a da depreciação, que a gente só usa no final do mês, e a outra vai ser a do ICMS. E, na verdade, nem precisaria, porque a gente só vai usar a mesma alíquota, né? Tanto para compra quanto para venda, 17%. Isso quer dizer o que na prática? Que no momento da compra, que é o lançamento número 4, como a gente está vendo aqui, a gente vai ter então que, primeiro de tudo, antes do débito e crédito, fazer uma continha, que é para separar o valor da compra, que nós gastamos R$ 4.000, mas dentro deste valor, uma parte dele é imposto, e é o ICMS a recuperar, como a gente vai chamar. Tá? Então, já deixei feito aqui para adiantar um pouquinho esse processo, para não demorar muito. Eu fiz a compra por R$ 4.000, a alíquota do ICMS é de 17%, logo eu estou pagando de imposto nessa compra R$ 680. Isso é importante por quê? Porque como a gente vê no débito e crédito, eu gastei, ou seja, crédito, banco, R$ 4.000. Porém, não me veio mercadoria no mesmo valor. A mercadoria ela vem num valor diferente. Então eu tenho que lembrar desse raciocínio. Logo, se a gente faz a seguinte análise, eu gastei R$ 4.000 e desses R$ 4.000, 680 é imposto. Então, se eu tirar o imposto, quanto que sobra de mercadoria? 3.320, que é a continha que eu estou fazendo aqui. Para justamente fazer essa separação, débito estoque, 3.320, que é só o que veio de mercadoria. Débito ICMS a recuperar, porque a gente vai usar isso lá na frente. Eu vou recuperar este valor que eu gastei, no valor de 680. Então, um crédito, dois débitos no mesmo valor. Né? Se a gente observar, é importante manter essa lógica. O débito e o crédito sempre tem que ter o mesmo valor. Então, se eu tenho dois débitos, eu preciso de um crédito num valor igual. No momento da compra, é só isso. Então, agora a gente só está separando o imposto da mercadoria que veio para a gente poder revender. Ok? Esse é o lançamento número 4, dentro do nosso livro diário, que seria também aqui na prova, né, a letra D. E aí depois a gente tem no dia 15 de fevereiro a venda de toda a mercadoria em estoque no valor de R$ 4.230. Essa venda foi à vista também, ou seja, o cliente me pagou na hora, e ela também tem um imposto do ICMS. Então, na parte da venda, a gente precisa se atentar àquelas diversas etapas. Primeira delas, eu vou reconhecer a receita, que significa dizer o quê? Entrou recurso para a minha empresa. A gente chama de receita, normalmente, o dinheiro que o cliente paga, porque se você faz uma venda a prazo, você precisa declarar que houve aquela venda, mesmo que ela tenha sido feita a prazo, apesar do dinheiro não entrar, haverá uma receita para a empresa. Então, vamos lá. Lançamento número 5, reconhecimento da receita, crédito, receita com venda de mercadoria no valor que foi vendido, que é aquele dinheiro que o cliente está me pagando. Eu pego esse dinheiro e guardo no banco. Né? Vou lá, deposito no meu caixa, na minha conta bancária, para deixar isso guardadinho. É esse o lançamento que a gente está fazendo. Crédito, receita, débito, banco, para dizer ao governo que aquele dinheiro veio. Qual é a origem desses R$ 4.230? A origem é o crédito. Então, o crédito é a venda de mercadoria, ou melhor, a receita com venda. Depois, a gente precisa ir lá no estoque e fazer essa baixa da mercadoria. É dizer, basicamente, que aquela mercadoria foi repassada para o cliente. Ela já não está mais em poder, né, da empresa que faria a venda, no caso, somos nós. Então, como que a gente faz a baixa? Crédito, estoque, débito, CMV. Né? Lembrando que o CMV é uma despesa. E de onde eu tiro o valor do estoque para dar baixa? Esse valor é justamente no momento da compra. Então, a gente gastou 4.000 na compra, mas só veio 3.320. Então, são esses 3.320 que a gente vai usar como valor do estoque, que é o que a gente tinha. Então, débito CMV, 3.320, crédito estoque, 3.320. Essa etapa é praticamente a mesma de todos os exercícios desde o primeiro momento que a gente começou a fazer débito e crédito. E aí, no momento da venda, o que mudou com o ICMS é que a gente precisa apurar o imposto a pagar. E para fazer ele, eu preciso também dividir em mais duas etapas. A primeira é o cálculo no momento da venda e a segunda é o que a gente está chamando de abatimento ou, pela legislação, compensação.
que é usar aquilo que eu já paguei contra o que eu devo pagar para ver a diferença, né? Basicamente isso. Então, primeiro, lançamento número 7 aqui, despesa com ICMS sobre a venda. Como é que a gente faz isso? Vou lá, anotando separado, né? Aqui eu estou deixando junto para facilitar a visualização, mas qual é o valor da venda? R$ 4.230, como a gente pode ver aqui dentro da nossa atividade avaliativa. Então, este valor, vezes os 17%, que é o que o governo vai cobrar de imposto, eu devo pagar a ele, neste caso, os R$ 719,10. Então, basicamente é isso que eu deveria pagar de ICMS de acordo com as operações que eu realizei. Então, apenas uma multiplicação simples. E aí a gente vem para o débito e crédito. Crédito, ICMS a pagar, R$ 719,10, que é o valor que nós calculamos agora. Débito, despesa com ICMS, no mesmo valor. Então, é importante lembrar essa ordem e não confundir a recolher, ou a recuperar, ou a pagar. Tá? A pagar significa que nós vamos pagar para o governo. A recolher significa que nós vamos recolher para o governo. E aí, a recuperar significa que nós vamos recuperar o valor que já foi pago. Então, cada um deles tem a sua função. Normalmente se usa a pagar e a recolher como sinônimos dentro da terminologia de impostos que nós temos no Brasil. Então, ICMS a pagar significa nada mais, nada menos do que isso. Eu fiz uma venda, eu tenho que pagar um imposto sobre aquela venda. Né? No caso, circulou a mercadoria. Então, crédito ICMS a pagar, 719. Isso faz com que eu tenha uma despesa com esse imposto. E isso, para a empresa, é importante de ser anotado. Tá? Como a gente viu, isso influencia no lucro, influencia no resultado, lá na DRE e etc. Né? Também vai influenciar no patrimônio de modo geral. Feita a venda e o cálculo do imposto sobre a venda, eu preciso então realizar a operação número 8, que eu coloquei aqui por operação, para vocês treinarem sempre e não esquecer, que é o abatimento. Abatimento nada mais é do que essa recuperação, né? Então, lembrar que na hora que a gente faz a compra, a gente pagou a mais, veio menos mercadoria. E agora a gente está fazendo a venda, então a gente vai compensar uma coisa pela outra. E para fazer isso, a gente usa os razonetes depois, mas antes precisa lançar no livro diário. Então, basta que a gente observe. Ó. No momento da venda, a gente fez aqui um crédito do ICMS a pagar, agora a gente vai debitar essa mesma continha, ICMS a pagar. Só que no valor que nós deveríamos aproveitar. Então, no momento da compra, lançamento número 4, voltando lá atrás, a gente tinha ICMS a recuperar R$ 680, que foi o que a gente pagou, de certa maneira, a mais, né? Então, 680 é o que nós poderíamos usar. Na hora que a gente vai fazer o abatimento, é esse valor que a gente usa, R$ 680. Então, débito ICMS a pagar, para reduzir esse razonete do ICMS a pagar, e crédito ICMS a recuperar para zerar o razonete do ICMS a recuperar. Se a gente fizer uma pausa aqui e vir aqui para o livro Razão, a gente pode ver isso na prática. Ó. Então, eu tenho aqui ó, o razonete do ICMS a recuperar. Deixa eu dar um zoom aqui para ficar mais próximo. Só esse razonete por enquanto. ICMS a recuperar, eu tinha um débito de 680, agora eu estou fazendo um crédito ICMS a recuperar no valor de 680. O razonete fica como? Zerado nesse momento, porque eu já usei todo o crédito que eu tinha. Voltando lá no livro diário, eu primeiro fiz um débito, um crédito ICMS a pagar, 719. Está aqui, ó, razonete do ICMS a pagar. Eu tinha um crédito, 719, aqui inclusive eu tenho que ajustar. Né? Ah não, tá certo, perdão. ICMS a pagar, 719,10. Agora eu estou fazendo um débito ICMS a pagar. Né? Lembrar sempre o lado do débito, lado esquerdo, lado do crédito, lado direito. Beleza? Então, o razonete do ICMS a pagar vai ficar com saldo final de R$ 39,90 e 10, melhor dizendo, já adiantando aí o processo. É R$ 39,90, né? Se não estou enganado, depois eu confirmo. Vamos dar uma olhada aqui. 719,10 menos 680. Ah, não, tá certo. Eu que fiz ao contrário a conta. Então, o ICMS a pagar R$ 39,10. Por quê? Porque se a gente observar, na hora que eu fiz a compra, o valor da compra e o valor da venda são bem próximos, né? Tem uma diferença aí de R$ 230. Então, na verdade, eu só estou pagando o imposto sobre essa diferença no momento da compra e da venda. O abatimento ele nos ajuda a entender, inclusive, esse processo. Então, o razonete do a recuperar ficou zerado,
o a pagar ficou com saldo porque tem uma diferença que a gente ainda tem que pagar para o governo e recolher no mês seguinte. Feito esse processo do momento da venda, a gente volta para o exercício, para a avaliação. Entre o dia 15 e o final do mês de fevereiro, não houve mais nenhuma operação, nem de compra, nem de venda, não comprei mais nenhum carro, nenhuma moto, eu não comprei mais mercadoria, eu também não vendi. Isso quer dizer o quê? Que para fins de livro diário, eu já posso fazer o encerramento do exercício, que é a apuração do resultado. Então, a primeira coisa que eu faço é olhar, eu tenho alguma outra coisa que precisa ser lançada? É a nossa despesa com depreciação. Para fazer esse lançamento, a gente continua seguindo a mesma metodologia. Então, eu vou ter um débito, despesa com depreciação e um crédito nas depreciações acumuladas de cada item. Então, o veículo tem a sua depreciação, o imóvel tem a sua depreciação. E o cálculo dos dois continua a mesma coisa. Então, só para demonstrar rapidinho, o que eu estou usando aqui é o valor do veículo, que são aqueles R$6.000, dividido pela vida útil, 60, no caso, 60 meses, né? Então, 6.000 dividido por 60 vai nos dar os R$100. O imóvel, mesma lógica. Eu tenho o valor do imóvel, R$24.000, dividido pela vida útil de 300 meses, que nada mais é do que o conjunto de anos que eu passei para vocês aqui, né? Então, o imóvel 25 anos vezes 12 vai dar 300 meses. Esse valor é feito para que a gente possa, melhor dizendo, calcular então o valor da despesa com depreciação. Ora, se eu tenho uma depreciação do veículo, uma depreciação do imóvel, quanto que eu tenho ao todo de despesa com depreciação? Eu vou ter a soma dos dois, R$180. Então, feito este processo, é o último lançamento antes da apuração do resultado. Por quê? Basicamente, a existência do veículo e do imóvel fazem com que eles tenham um desgaste na visão da empresa, como a gente já estudou. E esse desgaste precisa ser anotado, registrado corretamente, tá? Então, a partir das operações, a gente chega à apuração do resultado do exercício para basicamente zerar a nossa receita e a nossa despesa. Então, para quem está fazendo passo a passo, mais uma vez, dá para fazer uma pausa aqui, beleza? Não tem problema, faz aqui antes da RE e vai lá para os razonetes. Se quiser fazer tudo certo, tudo na sequência também vai dar na mesma. O importante é cuidar esse débito e crédito aqui. Tá? Então, a receita. Lá na hora que a gente fez a venda, eu fiz um crédito nela, de 4.230. Para zerar esse razonete, então eu tenho que fazer o contrário. Eu tenho que debitar a minha receita no mesmo valor. E, porque eu tenho um débito, eu preciso ter um crédito. Então, eu vou creditar a RE, apuração do resultado do exercício. Então, assim como vocês podem observar, a gente vai repetir aquele processo. Eu vou mexer com quem no momento da RE? Eu vou mexer com a minha receita, com venda de mercadoria. Está aqui, lançamento 5. No 10, eu estou fazendo o quê? O zeramento. Eu vou mexer com as despesas do CMV. Eu vou fazer também o zeramento, repetindo o processo, mas invertendo os lados. Né? Então, lançamento 6. Aí no 11, que é a RE, como a gente pode observar aqui, CMV, lançamento 11, no valor que ele está, 3.320. Zerou o razonete do CMV. E aí eu tenho mais despesa com depreciação, mesma coisa, lançamento 11, R$180. E agora eu tenho a despesa com ICMS, lançamento 11, 719,10, que é o que a gente tinha feito lá no lançamento 7 também. Então essas são as 3 despesas e a única receita que nós temos é a com venda de mercadoria. Então fica só um razonete, até para facilitar o processo. E o zeramento das contas é basicamente isso. Eu olho lá o razonete do CMV e vejo o lado que está faltando, né? Como eu mostrei para vocês nos vídeos anteriores. Da despesa com depreciação, ICMS, mesmo processo, repetindo da mesma maneira. O que muda de um exercício para o outro, de avaliação, é o valor de cada um deles. Então, feito esse cálculo, eu vou ter identificado que eu tive uma receita de R$4.230, eu tive uma despesa, ou seja, eu gastei ao todo R$4.219,10, né? Incluindo aí o meu ICMS, o meu CMV e a minha depreciação. Logo, se eu tive essa receita menos essa despesa, eu vou ter um lucro de R$10,90, que é o que eu confundi antes no valor do ICMS, mas na verdade era o valor do lucro, né? Então, eu tenho aqui o débito na RE, lançamento 12, para quê? Para fazer o zeramento desse razonete da RE, como vocês podem ver.
o 10 menos os lançamentos do 11, fica faltando só o 10,90, que é o lançamento 12, né? O lançamento do próprio lucro. Então, débito a RE, para zerar ela, e crédito, o que a gente está chamando de lucro acumulado, que é o valor que a gente apurou ao longo desse processo. Então, basicamente, finalizamos aqui o livro diário dessa atividade e finalizamos, de certa maneira, também os razonetes. Importante lembrar, né, a etapa que eu pulei aqui para tentar acelerar o processo. Cada uma dessas operações, por exemplo, débito banco, lançamento número 1, R$200 mil, já está lançado no razonete do banco, porque eu vou ter que apurar um saldo para cada um desses razonetes. Né? Então, eu lanço tudo primeiro para depois fazer o fechamento de cada um deles. Então, está aqui todos os lançamentos que envolvem o banco, tanto no débito quanto no crédito. E se a gente olhar só os lançamentos do banco, ó, débito 200 mil, crédito 6 mil, crédito 24 mil. Então, a ordem numérica nos ajuda a entender débito e os dois créditos que eu acabei de falar e sucessivamente. Tá? Importante que tenha todos os razonetes e todos eles precisam obrigatoriamente ter um saldo final, certo? Então, o banco quer dizer que entrou 204 mil reais nessa movimentação toda e saiu 34 mil reais. Então, do maior menos o menor, ou para o menor, eu vou ter uma diferença, um saldo final de 170 mil reais. Esse saldo final de cada um dos razonetes é o que a gente vai jogar para o balanço patrimonial. Tá? Então, aí basta você já raciocinar e lembrar. Balanço patrimonial é o quê? Ativo, passivo, patrimônio líquido. Então, ativo, bens e direitos, passivo, obrigações. Patrimônio líquido, obrigações com os sócios. Né? Então, aqui, inclusive, se vocês quiserem já classificar, não tem problema. A gente sabe que o banco ele vai no ativo circulante porque ele é de curto prazo. O capital social é o quê? É uma obrigação. Então, ele vai no patrimônio líquido, porque ele é uma obrigação com os sócios. O veículo, que a gente vai chamar aqui de ativo não circulante, e ele tem um próprio grupo chamado de imobilizado. E isso eu posso fazer por todos, né? Mas para simplificar o processo, eu já trouxe diretamente aqui dentro do nosso balanço patrimonial. Tá? Mas se vocês observarem, o que eu fiz nos razonetes em relação ao saldo é a mesma coisa de antes também. Por isso que eu falei para vocês lá no comecinho que as aulas elas vão se acumulando. Tudo que você aprendeu na primeira aula, você vai usar até a última aula dessa disciplina. Então, eu tenho aqui o razonete do estoque, eu tenho o razonete do imóvel, eu tenho o razonete da receita, da despesa, que é o caso do CMV, a gente chama de custo com a mercadoria vendida, mas é uma despesa, o ICMS a recuperar, o ICMS a pagar, a despesa com o ICMS, a despesa com depreciação, as depreciações acumuladas de cada um do veículo e do imóvel separadamente, por isso leva esse nome de acumulada, porque cada um tem o seu, a RE, ou razonete da RE, que é a apuração do resultado, e é o razonete do lucro que a gente achou no final do período. Então, todos eles estão mostrando um a um para vocês poderem observar aí ao longo da correção e, caso seja necessário, se tiver algum erro, alguma coisa, poder refazer ou corrigir, confirmando os valores, tá bom? Então, agora sim, indo para o balanço patrimonial, lado do ativo, lado do passivo com as obrigações e também as obrigações com sócios. Então, no ativo a gente tem quem? O ativo circulante, que são os bens e direitos de curto prazo, incluindo o nosso banco, o nosso estoque, que não sobrou nada, e o nosso ICMS a recuperar, que é um direito da empresa, bens e direitos. Então, eu tenho um saldo do ativo circulante de 170 mil, porque praticamente só ficou o banco, né? E no ativo não circulante, eu tenho um grupo chamado imobilizado, que é o conjunto de bens tangíveis, e esse imobilizado é composto por quem? Pelo nosso veículo, R$6 mil, diminuindo a sua depreciação, né? Os R$100 que a gente calculou nesse mês. Mês que vem, 200, mês que vem, no outro mês, 300, e assim continuaria se fosse o caso. E também temos o nosso imóvel, menos a nossa depreciação do imóvel. Então, o imobilizado nada mais é do que a soma desses grupos. R$6 mil do imóvel, do veículo, perdão, menos a sua depreciação. Mais o nosso imóvel, menos a depreciação do imóvel. Então, eu tenho ali 29.820, que é o total do nosso imobilizado. Eu repito esse valor em cima, porque o ativo não circulante, ele tem ali
o único grupo participante é o imobilizado, mas poderiam haver aqui embaixo outros grandes grupos que somariam esse valor, certo? Eu só não estou usando eles para não confundir e não complicar demais. E por fim, não posso esquecer, eu preciso ter um total desse lado da balança, que é o conjunto total de bens e direitos da empresa. Somando quem? Os bens de curto prazo, bens e direitos, né? De curto prazo, ou o ativo circulante, com o outro grande grupo, que é o ativo não circulante. Então, se eu somo os dois, eu chego a um total de R$200.050. E aí, com isso, eu já eliminei praticamente grande parte ali, os 70%, 80% dos razonetes que a gente fez anteriormente, né? Se você observar e for marcando um por um, você vai perceber isso. Então, o restante que sobrou tem que ser uma obrigação, que no caso a gente vai ter obrigações de curto prazo. Curto prazo é o quê? Até o final desse ano, final do ano que vem, né? Ainda é possível utilizar isso. Ou passivo circulante, como a contabilidade chama. Então, quem que eu tenho de obrigações aqui dentro dos meus razonetes? Olha, o banco, ele é uma obrigação? Não. O capital social é uma obrigação, mas é com os sócios, então deixa de lado. O estoque, a receita, sobrou apenas o nosso ICMS a pagar. Dentro desses razonetes aqui, é o que a gente vai chamar de passivo circulante, ou seja, ele vai aparecer no balanço. Por quê? Porque é uma conta de despesa que a gente calculou antes, né, ou um razonete a pagar dentro desse raciocínio do ICMS. Então, basicamente, é só replicar o valor aqui. Quanto que sobrou? R$39,10. Por quê? Na hora da venda eu tinha que pagar R$719,10, mas eu já paguei R$680 na hora que eu comprei. Tira um pelo outro, a gente vai achar a diferença e é isso que vem para o balanço. Por isso, o abatimento, a compensação, é muito importante nesse processo. Então, aqui a gente só tem o ICMS a pagar. No passivo não circulante, a gente não tem obrigação nenhuma, né? Dentro dessas obrigações de longo prazo, que seria normalmente um financiamento. Por exemplo, eu compro um imóvel e parcelo ele em 48 vezes. São 4 anos. Esse parcelamento ia ser diluído e ia ser um passivo não circulante. A parte do longo prazo e a parte do curto prazo iam ser separadas dentro da nossa contabilidade. Então, somando esses dois grupos, a gente só tem essa continha de R$39,10. E aí, por fim, sobra o capital social e o lucro, que a gente também está fazendo desde o começo, dentro do patrimônio líquido, né? Por isso que vem embaixo, é como se estivesse dentro desse grande grupo. Somando todos eles, a gente vai totalizar, então, passivo circulante, não circulante, patrimônio líquido, 200.050 no lado do passivo, né, ou no lado das obrigações. Assim fechamos o nosso balanço, porque o total do ativo é igual ao total do passivo. E aí a gente pode entender o quê? Que não ficou nenhum razonete sem ter um saldo final ou vir para o balanço, e não ficou nenhuma das continhas sem ser apurada, né? A gente calculou a depreciação, a gente calculou o lucro para poder achar esse valor que a gente tem que colocar aqui no balanço patrimonial. Mas se vocês perceberem o processo passo a passo, a única coisa que a gente não faz razonete é o ativo circulante, o ativo não circulante, o imobilizado. São os grandes grupos, porque a gente normalmente não utiliza isso dentro dos razonetes. A gente só utiliza no balancete ou até mesmo no balanço patrimonial. Bacana? Então está aqui a demonstração do balanço patrimonial para vocês poderem dar uma boa olhada, confirmar os valores e identificar aí caso apareça alguma dúvida, beleza? E aí, por fim, para fechar o exercício, assim como os outros, o que eu estou pedindo? Livro diário a gente já fez, livro razão também, balanço patrimonial acabamos de concluir. E por fim, a gente tem a DRE, que é a demonstração do resultado do exercício, que é uma outra forma de entender o que a empresa fez, né? Então, de um lado a gente olha o patrimônio e do outro a gente olha o resultado. Qual que é a diferença? Patrimônio, bens, direitos e obrigações. Resultado é receita menos despesa, o famoso lucro ou prejuízo, como a gente conhece. Então, vamos lá, começando pela DRE simplificada, que é para vocês poderem confirmar aí, caso tenha alguma dúvida, a gente vai ter a venda, receita, 4.230, aí a gente tem uma despesa com o ICMS, que foi 719, a gente tem uma despesa com o CMV, que foram os 3.320, e também uma despesa com a depreciação, que foram R$180. Somando tudo, né, tirando aí as despesas, a gente tem um resultado de R$10,90. Simples assim, tá? Então, se quiser fazer nesse modelo, tá correto também. O importante é entender que quando você vê lá
uma demonstração que é desse tamanho, ou que tem outras informações, é uma maneira da empresa demonstrar para você o seu resultado com um nível maior, né, um grau maior de detalhamento. Tá? É para isso que serve a DRE, né, para demonstrar de fato esse resultado, de modo que você possa entender, olha, teve uma receita operacional bruta de 4.230, mas desses R$ 4.000, não veio tudo para o caixa da empresa, porque ela já precisa separar e dizer que ela tem ali dentro daquele valor uma parte desse montante que vai ser o imposto. Então, quer dizer, o cliente ele pagou 4.230, mas não vai entrar 4.230 no caixa da empresa. Vai entrar apenas o valor que é a diferença dos dois, né? O dinheiro que o cliente paga menos o imposto, que é o direito do governo, digamos assim. Então, está aqui despesa com ICMS sobre venda. Então, na verdade, qual foi a receita que eu tive naquela hora, naquele momento da venda? Eu tive uma receita operacional líquida de 3.510, ok? Então, basicamente, fazendo essas deduções, essas diminuições nesse efeito cascata, a gente consegue entender esse processo. Então, por mais que o cliente vendeu lá o cliente me pagou esses 4.000 e pouco, na verdade, para o caixa da empresa, só vai sobrar R$ 3.510 e alguns centavos aqui. Isso vai reduzindo, repetindo aí o CMV, a despesa com depreciação, que são poucas despesas que a gente tem até agora, até que eu chego num resultado líquido, que é a mesma coisa que a gente já apurou no lucro. R$ 10,90, melhor dizendo. Então, aqui são as mesmas coisas, as mesmas informações do que a nossa DRE simplificada também. Não tem segredo e também não modificou nada do que a gente não tenha visto até o presente momento, tá? Existem algumas situações que criam certas variações desse processo, mas eu acredito que para entendermos o básico, essa atividade avaliativa, assim como os exercícios, servem perfeitamente para a gente começar a treinar esse processo. Então, tá aqui para vocês a segunda avaliação, lembrando aí dos prazos, né, cuidar com as datas limites que estão cadastradas ali, e aí cada um tem que enviar. Eu vou cadastrar para vocês enviarem somente o resultado. Como eu não preciso de respostas objetivas, nem justificativas de nada, né, não há nenhuma questão dissertativa, basta você fazer tudo isso no Excel, ou, no caso também, se quiser fazer no caderno, envia tudo como um arquivo só, tira as fotos do caderno e tudo mais, tá bom? Mas já está lá postado, à disposição de todos vocês. E aí, como eu havia dito antes, a aula de hoje ela é justamente focada para vocês poderem tirar as dúvidas. Como até agora só entrou o Luciano, eu vou abrir para ele, se ele tiver alguma dúvida, perfeito. Se não, eu encerro aqui e deixo esse vídeo à disposição e fico também à disposição nos outros dias aí pelo WhatsApp, pelo e-mail, da forma que vocês quiserem. Maravilha? Obrigado pela atenção até aqui.